Por isso que agora vamos bater um papo com o Dr. Cássio Sanches Watanabe, nosso médico psiquiatra, que vai estar conosco também para falar um pouquinho sobre esta realidade, porque tá difícil e muitas vezes afeta principalmente o nosso lado emocional, o nosso lado psicológico, a convivência em casa, o dia a dia, nem sempre é fácil, mas ainda precisamos aguentar esse tempo, né? Então a gente precisa entender um pouquinho. Doutor Cássio, bom dia, bem-vindo! Bom dia, Frei, prazer em revê-lo. Que Deus o abençoe. Está se cuidando, doutor? Está se cuidando? Muito. A gente tem muita responsabilidade, né? Então é necessário se cuidar, necessário cuidar de quem a gente ama, cuidar do próximo e dos pacientes também. Ô, doutor Cássio, eu sei que depois que terminar essa pandemia, eu imagino que os psicólogos, os psiquiatras, os padres, nós vamos ter muito trabalho para atender muita gente, assim, principalmente. Como é que a gente, doutor, um mês a gente aguenta, 2 meses, ok, né? Mas já indo para o 3º mês, como as crianças, tudo bem, tem muitas, não todas, tem aula online, os idosos já querem sair de casa porque não aguentam mais, às vezes dentro de casa a convivência se torna um pouco difícil, tensa muitas vezes. Como entender, como não deixar tudo isso afetar a nossa psique, a nossa mente, doutor? Pelo amor de Deus, ajude-nos! É difícil, né? Realmente tudo isso que você falou está acontecendo em todas as famílias, né? Não tem quem não esteja passando por essa situação, né? O importante é a gente direcionar nossos pensamentos, tá? Então, assim, se a gente ficar com a cabeça vaga, como o nosso próprio amigo padre falou, acontece que o pensamento ele flui de forma errada. A gente está sendo bombardeado por notícias, né? De uma equipe, né, de diversas equipes aí de médicos, estudiosos que estão tentando vencer a crise. Mas, ao mesmo tempo, ninguém tem a certeza de nada, né? Vamos ficar mais quanto tempo em quarentena? Mais uma semana? Mais um mês? Por quanto tempo? Então, é importante a gente direcionar nossos pensamentos. Direcione o pensamento para coisas positivas, tá? Busca sentido naquilo que está ao seu alcance. Então, aquilo que está ao seu alcance, faça acontecer o melhor. Então tem, né, antes da quarentena, a gente falava muito assim, né, queria ter mais tempo para ficar com a minha família, e agora a gente está imerso dentro da família, né? Então construa bons laços, né, seja com a sua esposa, com o seu esposo, com seus filhos, né? Isso é muito importante. Então agora buscar uma relação mais harmoniosa com a família, que agora a gente tem tempo. Ô doutor Cássio, é legal o senhor dica. Não deixar a mente parada, usar a criatividade, reconsiderar muita coisa, ressignificar muita coisa. Mas assim, essas situações práticas, por exemplo, a pessoa quer sair de casa, o filho já não consegue mais, a filha não consegue mais segurar, a criança já não quer, não se interessa mais pelo computador por causa dos estudos, enfim. Às vezes, assim, tem que chamar atenção, tem que... Enfim, são situações que podem virar tensas dentro de casa. Às vezes, se a casa é grande, tudo bem, tem espaço para andar, para correr, tem um jardim. Mas se estão confinados numa casa menor, etc., como fazer com que esse tempo, que a gente não sabe até quando, né? De repente a gente olha que a despensa está baixando o nível de combustível, os produtos estão o desemprego, etc. Como lidar para não deixar o emocional tomar conta, a raiva, as discussões, né? Na verdade é uma luta contra nós mesmos, né? Viktor Frankl, né, que é um grande estudioso, neurologista, psiquiatra, né, e que ficou preso nos campos de concentração. Ele não tinha nada, ele não tinha futuro, mas ele não podia, ele tinha uma coisa que ninguém tomou dele, que é o sonho, que é a esperança de um dia ele reencontrar a família, de um dia ele estar junto com as pessoas. Então, o que a gente não pode perder é a esperança. A questão prática, a gente fica numa saia justa, né? Porque se a gente sai, quebra o isolamento e a gente pode estar colocando em risco as pessoas que a gente ama e outras pessoas afim, principalmente as pessoas mais vulneráveis, né? Então, assim, se você tem uma condição, tem um parque, alguma coisa, e você consegue se proteger e se manter distante das outras pessoas, inclusive o que a gente vem verificando, né, lá fora, né, em outros países, a gente pode observar que existem parques que ficam, inclusive, com linhas delimitando para não chegar perto. Isso é bem legal, bem interessante para você arejar um pouco a cabeça.
Mas não é a gente buscando uma coisa lá fora que a gente vai encontrar nessa resposta. É dentro da gente, né? É como o senhor falou, ressignificar o que é importante e aquilo que eu posso fazer dentro das minhas possibilidades, né? Ô, doutor Cássio, a gente sabe que às vezes os idosos, os avós querem brincar com os netos, pegar os netos, beijar o neto, enfim, aquela interatividade, a parte física, e nem sempre, agora isso não está acontecendo, infelizmente não está acontecendo. Como é que a gente tem que perceber dentro de casa, mesmo convivendo com aquele pai, com aquela mãe, com aquela pessoa já de idade, tem algum sinal que está dizendo, opa, aquela pessoa está caindo já em depressão, está se isolando, não quer mais comer, não quer levantar? Que sinais que a gente tem que perceber e como ajudá-los nesse momento, doutor? Perfeito, você já fez a pergunta e já me deu uma parte da resposta. Então a gente tem, né, um quadro depressivo, ele tem esse quadro de humor, que a gente percebe o paciente abatido, né, o paciente mais irritado, depressivo, ele começa a se isolar ou simplesmente ele perde a capacidade de sentir prazer com aquilo que ele sentia antes. Mas além disso, existe alteração também do apetite, o paciente começa a comer menos, tá? Começa a emagrecer, o paciente ele tem insônia. A maioria dos pacientes ele cursa com uma insônia intermediária ou no final do sono, aí, no meio da madrugada. O paciente ele perde a energia, ele quer deixar de fazer aquelas coisas. Então, esses são sinais importantes para a gente perceber que aquela pessoa ela está entrando num quadro depressivo. Esses são sintomas depressivos, né? E o que fazer com isso? Primeiramente, estender a mão, tá? Principalmente para as pessoas mais isoladas, estende a mão, converse, tente entender o que está acontecendo, de repente uma coisa ímpar, né? Por exemplo, uma questão financeira que vai ser muito comum agora, né? Para grande parte da população, vai ter uma questão financeira pegando e a pessoa, como é que eu vou sustentar minha família, como é que as coisas vão ficar? Então, estenda a mão, tente entender, dá o ombro amigo, conversar, isso já alivia muito dos sintomas. Se isso continuar acontecendo, né, lembrando que esses sintomas, eles, para a gente classificar como depressão, é pelo menos 14 dias, né? Então não é uma tristeza momentânea que dura 1, 2 dias. Então tem que ser acima de 14 dias. Aí o ideal é a gente procurar um profissional, tá? Um psiquiatra, para poder fazer uma avaliação. Agora com esse novo estatuto, a gente pode fazer, inclusive, ter acesso à telemedicina, né? Que é um recurso que a gente pode estar acessando, né? Eu mesmo tenho feito, né? Atendido dessa forma, porque tem pessoas que estão doentes. Então, se a gente não olhar para um outro sofrimento psíquico, além só do coronavírus, as pessoas vão padecer de outras doenças, né? Então, é importante estar atento a essa situação também. Eu acho que o senhor falou uma coisa fantástica. A gente se interessar pelo outro, de repente ligar, dizer, mandar aquela mensagem de esperança, de alegria, se preocupar que tem alguém ocupado, tem alguém preocupado com a saúde alheia. Eu acho que isso agora é uma lição de humanidade, né, doutor? Perfeito. A gente conseguir fazer esse contato, né? A gente já se falava de tantas formas, né? Via aplicativo, ligação, o que for, mas é importante. Principalmente pessoas idosas, tá? Elas já têm uma tendência a se isolar, a não ter tanto assunto. Então, o laço social aí é fundamental, tá? É fundamental a gente estreitar, ligar, às vezes você ir lá presentear essa pessoa, que seja com bolo, por exemplo, entendeu? Mostrando essa afetividade, deixa na porta da casa da pessoa, é um exemplo, né? Você mostra essa afetividade, você mostra que essa pessoa não está sozinha. A solidão, ela é um gatilho muito forte aí para a questão de depressão. Muito bem, doutor, eu queria imensamente agradecer. O senhor é amigo aqui da TV Aparecida, amigo do Saúde e Fé, e logo, logo estaremos juntos de novo nessa normalidade, digamos, uma normalidade diferente, porque, acima de tudo, a gente quer ter esperança, renovar a esperança de que a gente vai vencer e logo, logo isso vai passar. É uma lição, tudo isso a gente tem que aprender da melhor maneira, doutor. Muitíssimo obrigado, meu amigo! Um abraço para vocês, tudo de bom, desejo muita saúde aí, que todo mundo fique equilibrado, que a gente vai passar essa situação. Toda pandemia passa, essa vai passar também. Se Deus quiser. Muito obrigado.